Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nesta manhã, 30 de abril de 2005, já estamos chegando na metade do ano. Eu louvo a Deus nesta manhã pelo amor de Deus, a graça, a misericórdia, a bondade do Senhor, agradecendo a Deus por tudo que o Senhor Ele tem feito em nossas vidas, e o nome dele é exaltado e glorificado em nossos corações. Nós vamos aqui nesta manhã meditarmos sobre os traumas na vida de Mefibosete. E vamos falar alguma coisa à luz também da psicanálise. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso, mas vamos falar mais uma vez. É muito interessante, é muito especial quando nós louvamos a Deus, quando nós estudamos a Sua Palavra e quando nós estamos envolvidos no estudo da Palavra do Senhor, no estudo da Palavra de Deus. É algo muito especial e nós precisamos entender o plano de Deus na vida de uma pessoa. E os personagens bíblicos, eles nos ensinam bastante, nos ensinam muito. Segundo a psicanálise, o que é um trauma? Como ele ocorre? O que acontece? Na psicanálise, trauma é uma experiência emocional intensa que a mente não consegue processar no momento em que acontece. Freud descreveu o trauma como um choque, como há um choque psíquico que ultrapassa a capacidade do indivíduo de reagir ou compreender, ficando represado no inconsciente. Esses traumas, eles, enquanto não forem detectados, faz com que a pessoa tenha um grande sofrimento, porque o trauma ocorre quando acontece algo triste, algo doloroso, algo chocante, e a pessoa não consegue integrar aquela experiência à sua história de vida. Todos nós temos problemas, todos nós temos situações, e como resultado, o que é que nós vamos observar? Muitos sintomas, tais como ansiedade, bloqueios emocionais, depressão, compulsões, entre outros. E nós precisamos entender todo esse processo e procurarmos a ajuda de alguém, de um especialista, para que possamos nos libertar daqueles traumas do passado, porque a pessoa ela tem muito sofrimento. Quem sofre um trauma passa por situações tais como medo intenso, culpa, vergonha. Muitas vezes a pessoa se culpa por uma situação que nem ela mesma tem realidade a culpa daquilo ter acontecido, mas ela se culpa. E ela tem medo de enfrentar o presente, de enfrentar o futuro, devido a coisas que aconteceram no passado. Depois também uma tristeza muito profunda. De repente acontecem esses lapsos fortíssimos de tristeza e a pessoa às vezes não entende o porquê, mas foram situações vivenciadas no passado. Ou de repente ela pode sentir muita raiva de si, raiva de outros e até raiva de Deus. Ele quer colocar a culpa em Deus em situações que aconteceram, como se Deus fosse o culpado da história, como se Deus fosse o culpado da situação. E a pessoa sente-se muito impotente. E quando nós vamos para Mefibosete, quando nós vemos a história de Mefibosete, nós vamos estudar algo muito especial, algo muito importante, que aprendemos com a palavra do Senhor, aprendemos com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é martelo que esmiuça a penha. E nós vamos ver aqui, ver a história de um jovem, de um moço na Bíblia, que foi Mefibosete,
2 Samuel capítulo 9, versículo 1 ao versículo 9. E quando nós lemos na palavra de Deus, vamos ler aqui o texto, 2 Samuel capítulo 9, versículo 1 ao 9. Você pode aí também acompanhar com a sua Bíblia. É interessante nós entendermos o contexto bíblico, estudarmos a palavra do Senhor, vermos o que a palavra de Deus ela esclarece para nós. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 9. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que ele faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu, Ziba? Ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem és tu? Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo o que pertencer a Saul e a toda a sua casa, tenho dado ao filho do teu senhor. Então, queridos, nós temos aqui a descrição, a narrativa da história, que é muito interessante. E o que é um trauma? A palavra trauma, ela vem do grego, vem do vocábulo grego, e mantém um significado de ferida. Lá no contexto psicológico, o trauma é considerado como uma interferência forte e suficiente para não permitir que uma ação original aconteça, tendo assim a capacidade de mudar o rumo, o direcionamento, a situação na vida de uma pessoa. Aí nós vemos aí a história de Mefibosete, narrada em 2 Samuel, como nós já lemos aí. Um homem chamado Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, um príncipe, homem de descendência real, que quando criança é acometido por um acidente e se torna aleijado. Nós vemos aí que essa interferência aí na sua vida começa a mudar completamente a sua história. Aí nós vemos aqui em 2 Samuel, no capítulo 4, versículo 1 ao versículo 4, ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram e todo Israel pasmou. E tinha o filho de Saul 2 homens, capitães de tropa, e era o nome de um Baaná, e o outro Recabe, filho de Rimon, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote se reputava em Benjamim. E tinha fugido os Beerotitas para Gidaim, e ali tem peregrinado até o dia de hoje. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram a Jezreel. E a sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. Aí nós vemos
esse episódio muito forte aí acontecendo. E o que tem te afastado de príncipe? Ele vivia uma vida triste, evidentemente. Aqui nós vamos mencionar quais são os traumas na sua vida. E o significado Mefibosete. Quer aprender sobre ele? Continue aí conosco e também passe para outras pessoas. O primeiro nome dele tinha sido Merib-Baal, o Senhor contente, mas por causa da semelhança ao Deus dos cananeus, logo seu nome foi mudado para Mefibosete, homem de vergonha. E algum tempo depois surge Mefibosete, alguma coisa indigna. Então vejam bem, logo seu nome foi mudado para Isbosete, homem de vergonha, e algum tempo depois para Mefibosete. E o príncipe herdeiro do trono agora é um homem cheio de frustrações, cheio de traumas, cheio de tristezas, decepções, angústias, porque ele carregou toda uma vida de desprezo, uma situação muito complicada. Aí nós vemos o trauma físico. O trauma físico sofrido por Mefibosete impedia que ele exercesse a posição de um grande guerreiro, de um valente. E geralmente todos os príncipes em Israel tinham que ir à guerra e empunhar uma espada, defender o rei, mas no entanto ele não conseguia. Então vocês vejam que fisicamente ele tinha aí um problema muito sério, ele não conseguia. Imagine você, uma pessoa nessa situação, que frustração, que vergonha, que decepção. E o trauma físico, ele não vem sozinho, ele vem acompanhado de outras histórias, de situações terríveis. Aí nós vemos o trauma familiar, aí no meio da família. Imagine alguém chegando à porta de casa, gritando: teu pai é morto, todos os teus filhos de tua casa. Observe que notícia a pessoa ela recebe, e isso fica impregnado no consciente, ou mesmo no inconsciente, e isso vai trazendo sérias situações. Uma notícia que não é legal. Então veja, ele tinha um trauma físico, ele já não conseguia fazer as coisas que uma pessoa normal pode fazer, já carregava em si o peso desse trauma. Depois, um trauma emocional muito grande, as emoções totalmente descontroladas, pensamentos negativos, situações difíceis, situações complicadas. E o trauma emocional na vida de uma pessoa traz muitas coisas negativas. Por isso nós precisamos saber lidar com as nossas emoções, lutarmos cada dia, lutarmos cada momento, porque o ser humano é uma pessoa, é um ser emotivo. Depois nós temos aí, nesse trauma emocional, as dores físicas lhe causaram nele uma dor muito profunda. As dores físicas, as dores familiares. Então este moço é um moço, na realidade, que tem tudo para ser uma pessoa derrotada. E a ponto de olharem para ele como um cão morto, como uma pessoa que não tem valor, como uma pessoa que não tem prosperidade, que não pode prosperar, que não pode atingir o seu alvo, que não pode atingir o seu objetivo. Agora você pensa essa própria pessoa se autodenominando como cão morto. Segundo Samuel, capítulo 9, e o versículo 8, vamos ler aqui. Então se inclinou e disse: que tens para seres olhado para um cão morto tal como eu? Muitas pessoas elas se menosprezam, muitas pessoas elas dizem: eu não posso, eu não tenho condições, eu não posso fazer, eu não vou conseguir, porque essas pessoas elas trazem
na sua história intrapsíquica, elas trazem muitos traumas, muitos acontecimentos, o que a Bíblia chama de maldição hereditária. E nós precisamos nos apegarmos a Cristo, porque o Senhor ele nos ajuda a sairmos de todas essas maldições, de todos esses traumas familiares, emocionais. O Senhor ele nos ensina, e a palavra do Senhor nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará, ou lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, um dos mais inferiores tratamentos em Israel era uma pessoa ser chamada realmente de cão. Agora imagine a própria pessoa se autodenominando cão morto. Quando eu digo eu não posso, eu não tenho condições. Mas, queridos, nós vemos aí, em consequência do trauma físico e familiar, Mefibosete é dá um lugar denominado Lodebar. Um lugar triste, sem pasto, lugar de esquecimento. Um lugar onde nenhuma ovelha poderia sobreviver. Uma cidade destinada a doentes, uma cidade destinada a miseráveis, cegos, leprosos. Um local onde estavam as pessoas ali que viviam à margem da sociedade. Foi no lugar do esquecimento, no meio deste cenário, que Mefibosete viveu 20 anos. Observem, era um moço que nasceu para viver em meio a essa situação, em meio a essas dificuldades, essas tragédias, a um ambiente de esquecimento. Imaginem esta pessoa esquecida, jogada, desprezada, aleijada. E ser esquecido, pessoal, é realmente um sentimento muito triste, muito forte. Só que eu tenho uma boa notícia para você: Deus não esquece. Todos podem nos esquecer, menos Deus. Ele está sempre ali ao nosso lado, por mais difícil que seja a situação. O Senhor não esquece. E o Senhor ele vai em busca daquele que se desviou, vai em busca da ovelha perdida. Quem sabe que a tua vida tem sido uma vida de esquecimento, uma vida de traumas, uma vida de derrotas, uma vida de tristeza, e você está sem alimento espiritual, você está em um Lodebar da vida. E o rei Davi se lembrou da aliança que ele tinha feito com Jonatas. Há sempre alguém que nos vai estender a mão. Há sempre alguém que vai dizer: olha, eu estou ao teu lado, eu estou contigo. E os complexos, as feridas, as emoções, as dificuldades na vida de Lodebar traz uma ideia, traz um conceito de escravidão da alma. A alma escravizada, a alma jogada em uma situação de desespero, em uma situação de angústia, abandonado, ferido, sozinho. E a pessoa passa por uma situação de aflição muito forte, de angústia muito forte, esperando uma situação melhor, porém aquela situação não chega, e a pessoa vai definhando cada vez mais, a pessoa vai jogando-se no seu mundo interior de escravidão. Mas o próprio Davi, ele tinha sido derrotado. O próprio Davi, ele tinha saído de um lugar de esquecimento e foi colocado como príncipe. Nós não sabemos qual o plano que Deus tem para nós. E o Salmo 113 diz: quem é como o Senhor nosso Deus, que levanta-se do seu trono,
que faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos e habite em família. Eu gosto muito deste salmo. E diz o salmista: ele levanta do pó e do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. E Deus, ele tem um plano na tua vida. Deus, ele quer te levantar. Deus quer que você saia desta situação em que você se encontra, e o nome do Senhor será glorificado. Aí nós vemos a restauração de Mefibosete, que acontece em Jerusalém. Ele foi levado do lugar do esquecimento a uma terra de paz, Jerusalém. E a restauração da sua vida começa justamente aí, com os princípios existentes na ação de Mefibosete. Mefibosete foi ao rei como estava. Louvado seja Deus. E quando nós tomamos uma atitude, Deus, ele nos exalta. Mefibosete, ele reconheceu a sua situação. Para que haja uma restauração é necessário que eu reconheça que eu sou pecador, que eu reconheça que eu pequei, que eu reconheça que eu preciso do Senhor. E quando eu coloco Deus na minha vida, quando eu coloco Deus em primeiro lugar, começa a acontecer justamente um processo de restauração na minha vida. Nós vemos Mefibosete, um moço cheio de temor, mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é a fonte da sabedoria. E nós precisamos entrar diante da presença de Deus. Nós precisamos entrar diante da presença do Senhor, no Santo dos Santos. E hoje o santuário está aberto para todos. O véu do santuário foi rasgado, todos podem entrar. E a partir do dia em que Mefibosete ele entrou na presença do rei, ele começou a comer pão na presença do rei. Aleluia, os seus termos foram restituídos. Ele recebeu aquilo que lhe pertencia. O homem que tinha perdido uma posição de príncipe, agora ele vai novamente ser colocado como príncipe. Ei, o que é que Deus quer fazer conosco nesta manhã? O que é que Deus quer fazer contigo nesta manhã? Ele quer te dar uma nova visão, Ele quer te dar uma nova experiência. Ele quer te dar algo que o homem não entende, que o homem não compreende. Quem sabe você já perdeu tantas coisas na tua vida, mas o Senhor está dizendo para você: este lugar de vergonha, eu vou exaltar você, eu vou te dar um nome, eu vou tirar essa tristeza da tua vida. Aleluia. Queridos, a libertação da nossa vida, ela vai acontecendo por períodos, por etapas. Quando eu vou me dedicando a Deus, quando eu vou me entregando ao Senhor, quando eu reconheço o que aconteceu, trazer à consciência a dor negada ou reprimida, expressar os meus sentimentos, chorar, desabafar diante da presença do Senhor. Busque nesta manhã a cura emocional, busque nesta manhã a libertação espiritual, libere perdão para aqueles que te ofenderam, não guarde ira, não guarde rancor, porque Deus tem uma nova história. Jeremias 30, versículo 17, porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas feridas, diz o Senhor. Aleluia. Então vejam, queridos, como aconteceu com Mefibosete. De repente não seja tão igual à tua história, ou talvez seja até pior. Porém Deus é aquele que estará aqui com as mãos estendidas, dizendo: não temas, porque eu estou contigo. Não te espantes, porque eu sou o teu Deus. E o Senhor te diz nesta manhã
que Ele quer curar as tuas feridas. Não seja um colecionador de traumas, mas seja uma pessoa que exalta, que glorifica o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Que nesta manhã o Senhor possa invadir a tua vida, encher a tua vida. O príncipe herdeiro do trono agora é um homem envergonhado, detentor de traumas, cheio de frustrações. Porém, agora chegou o momento da vitória. Mefibosete sofreu. Ele passou por todos esses traumas. Relembrando aqui o trauma físico, o trauma familiar, trauma psicológico, emocional, trauma social. Em consequência do trauma físico e familiar, Mefibosete é levado a um lugar denominado Lodebar. Mas o Senhor quer tirar você de Lodebar, dando para você uma nova experiência, dando para você uma oportunidade de você crescer. Eu te digo nesta manhã que a palavra do Senhor nos diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Receba nesta manhã a libertação do Senhor, receba nesta manhã o perdão do Senhor, e Ele estará aqui para te libertar. De Lodebar ao trono, de Lodebar à posição de príncipe. Deus é Deus de restituição. A palavra do Senhor diz: restituirei os anos que foram consumidos. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Deixa eu ver aqui. O Senhor, Ele quer restaurar a tua vida. Ele quer restaurar a tua sorte. Louvado seja Deus. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. E o meu povo jamais será envergonhado. Toma nesta manhã esta palavra do Senhor, porque o Senhor, Ele está aqui para restituir, para te ajudar, para te dar força, para te ensinar. Louvado seja o nome do Senhor, e para te restaurar. Joel capítulo 2, nós vemos aí muito bem, quando ele está dizendo: olha, eu vou restituir. E no versículo 28 diz: acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os ossos anciãos terão visões, terão sonhos. Os ossos mancebos terão visões. E também mostrarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas, porque eu derramarei do meu espírito. O Senhor, Ele quer derramar o seu espírito na tua vida, fazendo com que você nem se lembre mais daquilo que aconteceu, que você nem se lembre mais do passado, mas que você possa ter o Senhor na tua vida de uma forma toda especial. E que nesta manhã você possa ser restaurado pelo Senhor. Em que área você precisa ser restaurado? Aleluia. Não importa, querido, querida, o que te causou dano. Não importa o que aconteceu contigo. O motivo de sua perda é irrelevante para a restauração que Deus quer fazer. O gafanhoto pode ser o resultado do julgamento de Deus ou no mal do mundo, ou alguma razão desconhecida.
ou mesmo o seu pecado passado. Mas agora o Senhor te diz, dos teus pecados jamais me lembrarei. Ele te promete uma restauração total, louvado seja Deus. E comereis abundantemente e vos fartareis. A restituição do teu relacionamento com o Senhor. Volte ao teu primeiro amor. E o Senhor te convida nesta manhã para fazer um pacto com Ele. Ele te convida nesta manhã a você sentir a presença dEle. Restituição material, restituição emocional, restituição espiritual. Deus quer trabalhar na tua vida de uma forma toda especial. Tudo aquilo que você perdeu, a restituição de Deus, ela é completa. Ele promete restaurar o que foi perdido. Seja material, seja espiritual, etc. E Deus é capaz de resgatar tudo aquilo que você perdeu. Compensar as perdas que sofremos. E a restituição é demonstração do grande amor de Deus, do cuidado dEle e do carinho dEle. Restituição é bênção. E o Senhor, Ele tem uma bênção para você nesta manhã. Ele promete para você, olha, você vai comer do melhor desta terra. Eu tenho o melhor para você. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a promessa de restituição, ela é muito forte, ela é muito grande. Portanto, toma posse desta vitória, toma posse desta palavra, confie no Senhor, deixe Deus trabalhar e que esta palavra tenha servido de alento para o teu coração triste, desesperado, mas Deus está contigo. Amém?